Olá, bem-vindos a mais uma mensagem de bênçãos. Ontem nós falamos sobre o amor de Deus, o amor grandioso de Deus por cada um de nós. E eu hoje quero dar continuidade a esse assunto. No livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 8, eu leio assim: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Aqui, Deus prova o amor dele para conosco. De que forma? Dando o que ele tem de mais precioso. Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Ele entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar, para nos resgatar da maldição do pecado, que é a morte. Então, diz aqui que ele fez de que forma, né? Ainda quando éramos pecadores. Deus não esperou você se tornar uma pessoa santa, consagrada, perfeita. Por quê? Isso não existe. Na esfera humana não existe perfeição. Quando a Bíblia se refere em perfeição para com Deus, nós entendemos. Sem nenhuma falha. Totalmente perfeito. Mas quando se refere ao ser humano, sede perfeito como vosso Pai Celestial é perfeito, ele está se referindo à comunhão, a andar como Deus andou, a vencer o mal, o pecado. Ser perfeito para Deus é andar com Ele. Ande na presença de Deus e ser perfeito. Se a gente andar com Deus, é impossível a gente pecar na presença de Deus. A gente peca quando se afasta de Deus. Foi o que Adão e Eva fizeram. Quando se afastaram de Deus, cometeram o pecado. Mas na presença de Deus, a gente vive uma vida de santificação, que é vitória sobre o pecado, a tentação. Mas eu faço uma pergunta para você. Você seria capaz de dar a sua própria vida por alguém? Creio que é muito difícil, né? Responder essa pergunta. Mas, se você é pai, você pode responder da seguinte forma: pelos meus filhos eu sou capaz de dar a minha vida. Eu tenho 2 filhos. Eu acredito que pelos meus filhos eu sou capaz de entregar minha vida. Mas ainda acho muito difícil, gente, com toda a sinceridade. Mas eu pergunto para você, e dar a vida por um estranho, você seria capaz? Muito menos. E dar a vida por um pecador, uma pessoa má, perversa, maligna, comete erros, você seria capaz de dar? Jamais. Nós, seres humanos, amamos quem nos ama. Agora, dar vida por uma pessoa má, perversa? Jamais. Aí Deus prova o seu amor para conosco, dando o seu Filho para morrer no nosso lugar, sendo ainda nós pecadores. Deus provou o seu amor. Que amor grandioso! Queridos, eu vou estender um pouco esse vídeo para narrar para vocês uma história que eu li uma vez no livro do pastor Alejandro Bulhões. Ele conta a história de um amigo dele que eles, lá na faculdade, eles ficavam, tinha uns lugares onde eles dormiam, né, os dormitórios, e eles eram amigos de dormitório. E certo dia o amigo dele chegou e falou assim para o pastor: estou com um grande problema. E o pastor então perguntou para ele: mas que problema? Me conta, meu amigo. E aí ele diz assim: estou apaixonado. E o pastor falou: mas isso não é um problema, isso é maravilha, isso é natural da vida de todo ser humano, se apaixonar. Aí me diga, com quem você está apaixonado? Com quem você se apaixonou? E ele então falou a moça, disse o nome da moça, fulano de tal. E aí o pastor falou: meu amigo, você tem um grande problema. Por que que ele tinha um grande problema? Porque aquela moça era a moça mais linda do colégio, da faculdade, era a moça mais linda, imaginem vocês. E tinha um outro agravante: ele era um dos rapazes mais feios, mirradinho, mais feio do colégio. Imagina, moça mais linda e o rapaz mais feio. Seria impossível esse relacionamento. Por isso aquele rapaz tinha um problema.
Na faculdade, eles trabalhavam para pagar os estudos. E tinha aqueles que não tinham condições, né, de trabalhar ali na faculdade, eles tinham que trabalhar. E nas férias eles trabalhavam vendendo literatura, livros, de casa em casa, né, e para poder conseguir o dinheiro do semestre. E quando aquele rapaz foi pagar o semestre dele, porque ele tinha trabalhado nas férias e levantado aquele fundo para pagar o estipêndio, que é o nome dado para isso, ele soube que a moça que ele amava não ia poder estudar o próximo semestre porque ela não tinha dinheiro para pagar, não tinha condições nenhuma para pagar o curso daquele semestre. E aí aquele rapaz então deu uma demonstração de amor fantástica, foi até o reitor da faculdade, conversou com ele e disse que queria pagar aquele semestre da determinada moça, mas ele exigiu sigilo absoluto. Só que tinha um outro problema, ele não tinha condições de pagar o dele e o dela, era só para um. E ele então resolveu pagar o da moça. E o reitor tentou convencer ele, falou, mas você vai perder um semestre, porque você não vai conseguir pagar o seu. E ele falou, não tem problema, eu pago dela, vou trabalhar e vou conseguir mais, e no semestre que vem eu dou continuidade aos meus estudos. Tudo bem, foi combinado, aquele moço não estudou aquele semestre, a moça ficou feliz da vida porque alguém pagou o seu semestre, e depois de 6 meses ele voltou para fazer a rematrícula dele, né, para dar continuidade ao curso de teologia, e foi lá, pagou e soube que a moça agora tinha condições e estava dando continuidade ao estudo dela também. E aí o pastor então conversou com ele, né, o amigo, e aí, como é que foi, tá? E ele contou tudo e falou assim, e aí, e o seu coração conseguiu esquecer a moça? Ele falou, não, estou mais apaixonado por ela ainda. Aí falou, então faça o seguinte, vá até ela, o não você já tem, não é? Quem sabe aconteça um milagre e você receba um sim. E ele tomou coragem e chegou até a moça, chamou a moça para conversar e pediu a moça em namoro. A moça ficou indignada, não só disse não, como humilhou o rapaz. Quem você pensa que é? Olha, olha minha beleza, sou uma moça bonita, muitos rapazes querem namorar comigo e eu não aceito, rapazes lindos, maravilhosos, e você, feinho desse jeito? E humilhou ele. O rapaz saiu dali, acabado, e foi conversar com o amigo, e o amigo, o que aconteceu? E ele contou a história, ele ficou indignado, o amigo. Falou, onde já se viu? Ela poderia ter dito não, mas não te humilhado dessa forma. Ele tomou atitude e foi conversar com aquela mulher. Aquela moça, chegando na presença daquela moça, falou assim, por que você fez isso com meu amigo? Onde já se viu? Ele deixou de estudar um semestre para pagar o seu estudo, para você não parar de estudar, e você trata ele dessa forma. E a moça então, ao ouvir aquilo, descobriu quem foi o seu herói, quem foi que havia pago o semestre dele, falou, não, mas foi ele deixou de estudar para pagar o seu semestre, você tinha todo o direito de dizer não para ele, mas não humilhar meu amigo dessa forma. Aquela moça chorou, ficou indignada com ela mesma, com a atitude dela, passou um tempo, e depois desse tempo, né, os dois estavam namorando. Aquela moça mais linda do colégio e o rapaz quase o mais feio do colégio. E aí, as pessoas chegavam à moça e perguntavam, né, por que você está namorando com esse rapaz? Você está namorando, porque todos souberam da história, né? Por que você está namorando com esse rapaz? É por dó, não é por dó? E aí aquela moça sempre respondia e dizia assim, ele deu a maior demonstração de amor por mim. Ele me amou muito, deixando de estudar um semestre para pagar o meu estudo. Ele me amou de tal maneira, de uma maneira tão grandiosa, e aí ela dizia a frase, que é impossível deixar de amar alguém que me amou tanto. Queridos, olha que frase extraordinária. É impossível deixar de amar alguém que me amou tanto. E aquela moça então amou aquele rapaz do fundo do seu coração, porque ele deu a maior demonstração de amor. Será que alguém demonstraria um amor maior por ela?
de amor? Que demonstração tremenda, não é verdade? Queridos, essa demonstração de amor não é nem um tiquiquinho do amor que Deus demonstrou por mim e por você. Por quê? Porque Ele deu seu Filho para morrer no nosso lugar, sendo nós pecadores. E eu pergunto para você, você vai deixar de amar um Deus que te amou tanto? É impossível deixar de amar esse nosso Deus que deu a maior demonstração de amor. Vamos falar com esse Deus nesse instante? Eterno Deus, nesse instante falamos com o Senhor e queremos dizer essa frase extraordinária. É impossível deixar de amar o Senhor que nos amou tanto. O Senhor nos amou de tal maneira que deu seu Filho para morrer no nosso lugar. O Senhor nos amou para nos perdoar, para nos transformar, para nos redimir, para nos salvar. E Pai, é impossível deixar de amar o Senhor. Nesse instante, queremos entregar o nosso coração no seu altar. Queremos entregar nossa vida em tuas mãos, para que o Senhor faça de nós o que o Senhor bem desejar, porque é impossível deixar de amar alguém que nos amou tanto. E nós te amamos e oramos em nome de Jesus. Fazemos essa oração. Amém, Senhor. Amém. É isso aí, amados. Que Deus te abençoe. Amém?